Oi, tudo bem? Meu nome é Sabrina, eu sou blogueira e empresária e decidi criar o Becomeit como uma forma de inspirar outras pessoas e levar informação e levar e compartilhar um pouco das coisas que eu aprendi até agora nessa caminhada aí de empreendedorismo e de seguir atrás dos meus sonhos. Eu resolvi gravar já o primeiro vídeo e é um tema muito legal para discussão. Eu acho que isso é muito importante, principalmente para nós brasileiros. É sobre errar, é sobre cometer erros. Então, fica aí pra gente discutir um pouquinho sobre isso. Esse era um tema que eu queria muito falar e apesar de acabei de gravar o vídeo de introdução, eu devia esperar um pouquinho mais pra falar, pra gravar um outro vídeo, até pra eu amadurecer a ideia, ver os meus trejeitos, o que eu fiz certo, o que eu fiz errado, a iluminação. Geralmente é bom, até fica como dica, é bom você fazer uma vez e depois continuar, ao invés de fazer tudo de uma vez e aí errar em tudo. Decidi gravar porque me empolguei pelo momento e resolvi falar. Esse era o primeiro tema que eu tinha planejado já, eu fiz um planejamento de temas pra falar com vocês. E esse é o primeiro tema que eu queria falar hoje, é sobre errar. A gente tá no Brasil, e a cultura do país, eu não sei se vocês aí do outro lado vão poder confirmar o que eu tô falando, é uma cultura de censurar o erro, de penalizar o erro. E a gente tem isso desde muito novo, né? Então quando você tá na escolinha lá, e aí a professora fala que cor é a girafa, e você fala, a girafa é vermelha. Não, zero, a girafa é amarela. Ok, a girafa é amarela, mas por que ela não pode ser vermelha? Por que ela não pode ser azul? Por que ela não pode ser verde? Isso é uma cultura que vem desde muito cedo. A gente, em todos os debates escolares, toda vez que você vai num quadro e faz uma equação errada, ou propõe uma ideia errada, ou numa discussão você propõe uma ideia diferente, muitas vezes a gente é censurado, a gente é zoado com as ideias que nós estamos tendo. Então, a gente já vem na nossa cabeça com uma cultura de que a gente não pode errar, de que errar leva a gente pro pior, que errar acaba com a sua vida, que errar você vai ser humilhado publicamente, que se você errar, ferrou a sua vida. Mas, na verdade, eu aprendi nesse 1 ano e meio que eu estou empreendendo e que eu tô por conta própria, que errar é fundamental, gente. Errar é a melhor coisa que você faz para aprender. Não existe livro, não existe leitura, não existe nada que te ensine como um erro. Nunca você vai aprender tanto como se você errar. Não tem como, não tem discussão, não existe discussão para isso. Não tem, você pode colocar o melhor professor do mundo na sua frente e te falar, olha, não faça isso. Você nunca vai aprender como se você for lá, fizer e aprender. Lógico que eu não tô falando pra você sair por aí cometendo crimes e fazendo coisas erradas. Eu tô falando de errar no sentido da criatividade, eu tô falando de errar no sentido de tentar, de tentativa e erro. Eu tô falando do sentido mais básico e mais puro de aprendizado que existe no mundo. Quando você vê uma criança lá com aquele brinquedinho de encaixar cubos, sabe? Ela pega o triângulo e coloca no azul. Não deu certo. Ela pega o quadrado e coloca no azul. Não deu certo. Ela pega o retângulo e coloca no azul. Não deu certo. Aí ela pega o redondo e coloca lá. E aí a pecinha entra. E ela aprendeu. Aí ela vai assimilar que tá errado. Ok, aprendi. Tentei colocar certo, não deu certo. Agora eu vou tentar colocar o certo. É a tentativa e erro. É o você tentar. Até você, quando resolve se aventurar num esporte novo. Quando você resolve jogar um videogame, o que você faz? É tentativa e erro, né? Porque lá você tem múltiplas vidas, né? No esporte não tá valendo nada. Então a gente brinca, né? Quantas vezes eu mesma, sei lá, eu fui brincar tênis. Quantas vezes eu não jogo a bolinha e jogo, jogo a bolinha e jogo, jogo a bolinha e tento, jogo a bolinha e tento. Quantas vezes a gente não faz essa tentativa e erro pra aprender? E só com base nessa tentativa e erro e no erro que a gente aprende e que a gente chega no resultado ideal. Então, a mensagem que eu tenho pra você é: a gente vem de uma cultura em que o erro é errado, que o erro é punido, que o erro é fracasso. Mas tá errado, gente. Ninguém, absolutamente ninguém nesse mundo, e por favor, acreditem em mim, ninguém chegou onde chegou sem errar. Não existe isso. A gente também tem essa cultura de colocar lá na frente da TV, né? Na frente da capa da TV.
Sabrina, a blogueira de sucesso. Mal sabem as pessoas que eu fiquei 1 ano sem ganhar salário, que eu fiquei 1 ano vivendo das custas do dinheiro do meu namorado, do meu pai, que eu trabalhava na minha cama, que eu peguei roupa emprestada, sabe? As pessoas não mostram tudo o que tem por trás daquele sucesso. E aí você vai ler a história de uma forma absurdamente simplificada. E isso eu aprendi trabalhando com imprensa, trabalhando com esse mundo. Eu aprendi tudo que tá na revista, tudo que você vê lá, estampado na revista, no jornal, são matérias minimizadas, gente. São coisas extremamente reduzidas, porque jamais a história de uma pessoa caberia numa folha de jornal que tá querendo vender publicação. Ela não quer contar pra você a história da pessoa de verdade. Ela quer vender. Então ela vai vender falando: blogueira passa por dificuldades e talvez um dia chegue em sucesso. Não, ela não vai fazer isso, né? Ela vai criar uma capa de revista que faça você comprar. Ela vai escrever lá: blogueira de sucesso. E aí você vai falar: poxa, a menina saiu lá do trabalho dela, abriu o blog e ficou famosa. Nossa, gente, que difícil isso aí, né? Não vou fazer isso não, porque eu não vou conseguir. Ela teve muita sorte. Que bom, a vida sorri pra alguns, né? Pra mim, tô eu aqui no mesmo lugar, fazendo as mesmas coisas. As coisas que a gente lê, os casos de sucesso, o Steve Jobs, o Bill Gates, existem 1 milhão de fracassos por trás, gente. O Bill Gates, o Steve Jobs foi demitido da própria empresa. Da própria empresa. E esse é um dos poucos casos que esse fracasso é contado, porque ele resolveu contar isso num discurso. Porque se ele não tivesse contado isso num discurso, eu aposto que agora, com a morte dele, ninguém nem lembraria que ele foi demitido da Apple. Todo mundo falaria: nossa, Steve Jobs revolucionou o mundo, foi da garagem para bilhões de reais. Gente, eu li um pouquinho da biografia do Steve Jobs. Um pouquinho. Eu li o livro, mas assim, lá também tá reduzido, né? Por mais que seja uma biografia de 500 páginas, primeiro, foi contado por uma segunda pessoa. Segundo, são só 500 páginas, não se reduz uma vida em 500 páginas. E lá eles contam a quantidade de fracassos que veio antes dele criar o iPhone, dele criar o iPod, dele criar a Apple, do jeito que é. Lógico, ele ganhou muito dinheiro antes, porque ele estava no momento de crescimento da tecnologia e do Vale do Silício, e ele aproveitou um momento de sorte, ok, talvez, mas que ele foi da garagem para o sucesso, não é verdade não é verdade. Ele teve muita frustração, até porque para ele começar a vender a primeira placa lá que ele vendeu, ele pegou muito telefone e ligou para milhões de empresas e recebeu vários nãos. Agora imagina se ele tivesse desistido no primeiro não que ele recebeu. Oi, aqui, tô vendendo aqui uma placa, quer me ajudar? Não, sua placa é uma porcaria, você tá louco? Ah, nossa, verdade, deixa eu aqui voltar a fazer minha planilha. Né? Nossa, que porcaria, errei, não posso errar, meu Deus do céu. Deixa eu voltar aqui pra minha planilha. Então, assim, não existe sucesso sem fracasso. E se você não errar, você não vai ter sucesso, não adianta. E isso também no seu trabalho, isso não é só para empreendedorismo. Isso é para tudo. Isso é pro amor. Se você desistir na primeira briga do seu namoro, você não vai ter um casamento. Se você desistir na primeira empecilho, no primeiro não do seu sonho, você não vai chegar no seu sonho. Não tenha medo de errar. Erre. Acredite em mim. O erro é o que leva ao sucesso. Depois de muito erro, depois de muito não, depois de muito fracasso, é que alguém chega num sucesso. A mensagem que eu tenho aqui, a primeira é que eu queria começar essa história: não tenha medo de errar. Crie uma coisa com pouco recurso. Tenta, vai lá, arrisca, errou, aprende. Gente, uma das maiores lições da minha vida foi por um erro inocente meu. Foi um aprendizado um aprendizado bobo, mas acho que foi um dos maiores aprendizados da minha vida. E foi esse ano, e foi porque eu resolvi vender uma peça minha para uma pessoa que resolveu não me pagar, porque eu confiei nela. E aí você vai falar: nossa, Sabrina, mas que erro tonto, você errou que você não pode vender fiado. Sim, eu aprendi que eu não posso vender fiado.
Sabe o quanto isso impacta na vida de um empreendedor? E que bom que eu aprendi isso agora. Já pensou se eu resolvo abrir um e-commerce e resolvo vender fiado e me ferro? Ainda bem que foi com uma roupa minha de bazar. Ainda bem que foi com uma peça que eu resolvi me desfazer. É um aprendizado bobo, e eu tô dando um exemplo dentro de todos os outros que eu tive esse ano, mas que foi um dos maiores aprendizados da minha vida e que podia qualquer um ter me falado isso, que eu jamais teria aprendido como se eu não tivesse sentido na pele. Existem pessoas ruins, existem pessoas querendo dar perna, existem pessoas espertas e você tem que ser mais esperta que ela. E isso é muito importante no mundo do negócio. Muita gente falou pra mim, ê, Sabrina, mas é burra, hein? Meu Deus do céu, o que você fez? Onde já se viu vender? Eu falei, tá bom, ok, eu errei, que bom que eu errei, porque eu aprendi. Eu nunca mais tiro uma peça pra fora da minha casa sem que exista uma garantia financeira. E isso eu vou estender isso para todo o meu cenário, para tudo que eu fui colocar em prática até hoje. Então, assim, erre muito. Pode custar caro, porque às vezes você tem um prejuízo financeiro. Pode custar a sua integridade, seu orgulho. Pode custar a imagem que você tem na frente das pessoas. Isso tudo a gente vai discutir mais pra frente, tá? Porque também são um monte de paradigmas que você tem que parar de prestar atenção. Mas, erre. Não tenha medo de errar, porque eu te garanto e eu te prometo que é a melhor forma de você aprender. E se você aprender, você vai aprimorar. E se você aprimorar, você vai persistir. E se você persistir, você chega no sucesso. É assim. Não existe sucesso sem erro, não existe sucesso sem fracasso. Eu lia muito sobre isso, eu lia muito essas coisas e achava que era muito blá blá blá. Ai, fracasso associado ao sucesso, até parece, quem tem sucesso. Mas é mentira, gente. Hoje, eu já falei pra vocês, eu não tô numa situação super tranquila e tudo mais. Mas, pensando nas vezes que eu quis desistir, eu jamais pensaria que eu chegaria onde eu cheguei. Jamais. Se eu tivesse desistido lá no primeiro não que eu recebi, e na primeira zoação que fizeram comigo por eu ter um Instagram, na primeira zoação que fizeram comigo perguntando se eu ia virar dona de casa, madame, se eu tivesse desistido, eu jamais teria chegado onde eu cheguei agora. E se eu tivesse errado, se eu tivesse desistido do meu primeiro erro, na primeira caca que eu fiz, no primeiro site mal feito, na primeira foto mal feita, no primeiro filme mal feito, se eu tivesse medo de errar, se eu tivesse medo de fazer isso, eu não estaria aqui. Se eu tivesse com medo de errar nesse projeto, eu não estaria aqui. Ambientes de empreendedorismo, ambientes que incentivam o empreendedorismo, eles incentivam o erro. Porque como é que você vai chegar no resultado sem errar? Como é que você chega numa resolução de um problema sem errar? Você não vai fazer a primeira equação certa, você vai errar a equação 300 vezes. E se não tiver um incentivo ao erro, a gente não cresce nunca, a gente não chega ao resultado nunca. E infelizmente essa cultura brasileira, essa cultura das empresas, essa cultura das escolas, essa cultura das faculdades, falta muito essa cultura no Brasil de incentivar o erro. Vamos incentivar o erro. Lógico que ninguém quer cair no precipício, né? Não tô falando pra você largar seu emprego e tentar criar a NASA na sua casa. Não é isso. Mas calcule os riscos e erre. É isso que é importante. Calcula os riscos e erre. E logo mais a gente vai falar sobre risco também. Mas eu queria começar o nosso papo falando que, isso aqui é um ambiente de erro. Você pode falar o que você quiser, você pode errar o quanto você quiser, você não pode ter medo. Para começar a mudar a sua cabeça, acaba com medo. Acaba com medo de errar. Acaba. Te garanto que sua cabeça vai ser totalmente diferente. Totalmente diferente. Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, gente. Tem muito tema legal. E eles se cruzam, e eles se batem, e é muito difícil dividir um do outro. Mas eu acho que vai ser bem legal, vai ser um ambiente bem legal pra gente conversar e pra gente trocar informação e crescer junto e incentivar um ambiente de empreendedorismo, de sonhos, de realizações nesse país que precisa tanto. Apesar do nosso governo e nossos governantes
não ajudarem, não incentivarem em quase nada o empreendedorismo, a liberdade de ações, apesar da gente ter uma cultura que veio de uma cultura do conservador, a segurança, pelo menos quando eu fui educada, era a primeira coisa. Ter um bom salário, ter um bom emprego, ter uma boa carreira, ter um 13º, ter um INSS, ter um seguro de vida. Isso era a coisa mais importante na geração dos nossos pais. Nós somos a nova geração. A nossa idade e também a nossa cabeça, né? Não precisa ter 20 e poucos anos para ser a nova geração, não. Você só precisa adaptar seu pensamento às novas ideias, às novas conclusões que a gente está trazendo aí para o mundo. E a ideia agora é aproveitar o caminho, né? E não se preocupar só com o ponto de chegada. Então, vamos aproveitar o caminho. Eu espero que vocês gostem desse vídeo. Se vocês tiverem qualquer sugestão, deixa aqui embaixo, tá bom? E até a próxima.